Salve, salve galera, beleza? Mais um Duas Saídas começando, abrindo as quartas de final do NBB com a série entre Flamengo e Bauru, Bauru e Flamengo. Então você já sabe, antes da gente começar, dá o like nesse vídeo, se inscreve no Duas Saídas, vamos aumentar aqui a nossa comunidade e também comenta aqui embaixo qual time você acha que vai passar e em quantos jogos. Bom, daqui pra frente, antes de começar a análise propriamente dita, é sempre bom relembrar, estamos nas quartas de final, daqui pra frente todas as séries serão em melhor de 5, ou seja, para avançar um time tem que vencer 3 dos seus jogos. 3 partidas na casa do time de melhor campanha na primeira fase, 2 partidas na casa do time de pior campanha na primeira fase. Flamengo ficou em segundo, Bauru ficou em sétimo, então o Flamengo tem essa vantagem. E Flamengo e Bauru já é uma série histórica no NBB. São muitos confrontos memoráveis, são equipes que são lembradas até hoje, também grandes elencos, já vestiram a camisa do Bauru, já vestiram a camisa do Flamengo, mas esse retrospecto é totalmente rubro-negro. Tá? Foram 4 séries de playoff entre essas duas equipes, 2 quartas de final e 2 finais, com 4 vitórias do Flamengo. Tá? O Bauru nunca conseguiu levar uma série inteira, já venceu jogos, vários jogos, é claro, mas nunca conseguiu levar uma série contra o Flamengo. Isso também cria um nível, um senso de rivalidade, principalmente por parte da torcida bauruense contra o Flamengo, muito mais do que o contrário. Ainda mais hoje em dia, né, que há um desnível um pouco maior de orçamento e de nível técnico dos elencos. Obviamente, Flamengo ficou em segundo, atrás apenas do SESI Franca na primeira fase do NBB, é vice-campeão da Basketball Champions League Américas, inclusive tem vídeo aqui da BSLA para vocês verem. Tem um orçamento maior, um elenco melhor e maior também, mais numeroso. Então, obviamente, o Flamengo é favorito. Mas o Bauru tem muitas condições de travar essa série, de dificultar muito a vida do Flamengo, tanto pelos bons pontos do Bauru, quanto por uma certa instabilidade do Flamengo que a gente tem visto também. Vamos começar falando do Fla então, né? Ficou na frente na fase regular. É um time com muitas boas peças e montou seu elenco com basicamente 2 grupos. Um grupo de estrangeiros, formado ali pelo trio de argentinos, né, Vildoça, Aguirre e Coelho, mais o Luque Martinez, o mexicano, e um outro pacotão de atletas que fez história com a camisa do Bauru Basquete. Gabriel Jaú, Rafael Hetzheimer, Gui Deodato, Ricardo Fischer, que chegou no meio da temporada. Então tem muito da história do Bauru também nesse time do Flamengo, que é muito curioso. Né? Esse reencontro de jogadores com torcida também vai ser muito legal de a gente assistir. Mas é um elenco bem numeroso, tá? É um elenco que, novamente, ficou em segundo lugar com uma certa sobra no NBB. Também na Basketball Champions League Américas conseguiu passar com relativa tranquilidade pelos seus adversários, mas não é o Flamengo de outrora, que batia o Bauru em todas as séries, que fez 4-0 em todas as disputas de playoff que fizeram, quando o Flamengo tinha um time muito acima dos demais no Brasil. Essa equipe do Flamengo, eu já disse isso também no vídeo da BCLA, não conta com boas temporadas de vários dos seus atletas. Vou repetir alguns aqui. Penca, Aguirre e Luque Martinez não fazem uma boa temporada. Vildoça está num 2023 muito sofrido também. Então o time tem muita dificuldade. Olivinha também não consegue se manter em quadra nesses jogos decisivos com a mesma intensidade, o mesmo tempo de quadra que ele tinha antigamente. Então é um Flamengo que encontra problemas, que muitas vezes, apesar de um elenco numeroso, tem poucas peças que estão atuando num nível desejado pela equipe, pela comissão técnica e que realmente façam jus a um domínio que se espera quando a gente vê o Flamengo em quadra pelo basquete. Nisso, o Bauru pode aproveitar. Mas os atletas que estão conseguindo dar conta do recado no Flamengo, e aí destaco principalmente Gabriel Jaú, Ricardo Fischer, a Gui Deodato e o Coelho, eles já são suficientes para vencer série contra basicamente qualquer equipe do Brasil. Então é um elenco que ainda, apesar dessa instabilidade, que pode ser muito bem vista numa série longa, que pode durar até 5 jogos, a tendência a médio e longo prazo é que a gente veja um Flamengo fazendo valer todo esse investimento que teve, todo esse orçamento e toda essa grande variedade de opções que o time tem em quadra. O Flamengo, além disso, e aí já é característica do Gustavinho, isso vem desde os tempos do Paulistano, é um time que roda muito, né? Então que tenta sempre manter aquele velho papo da intensidade dos times do Gustavinho. Não à toa, o Flamengo é a equipe que mais dá minutagem para os atletas vindos do banco e também
obviamente com mais minutagem vem mais estatística, mais pontos, mais rebotes, mais assistências. O banco do Flamengo lidera em praticamente todos os fundamentos entre as equipes do NBB estatisticamente, porque jogam mais, tá? Porque há esse revezamento um pouco maior. E enquanto isso, o Bauru Basquete não, é um elenco já mais enxuto, com uma rotação bem mais reduzida, principalmente entre os caras mais altos, que você tem ali Anderson Rodrigues, Holt e Gemerson, e isso pode ser um problema, eu vou falar disso daqui a pouquinho. É uma equipe que oscila muito, é uma equipe que você vê nas oitavas de final, Bauru passou pelo São José, venceu por 2-1. No primeiro jogo, que foi em São José, Bauru passou o trator, na casa do adversário. E depois teve muita dificuldade com alguns ajustes específicos quando jogou em casa. Tanto é que perdeu, a série ficou empatada. Foi decidida numa diferença pequena, num jogo apertado contra uma equipe que ficou na 10ª posição do NBB. Ao mesmo tempo, a gente está falando de um time que ganhou do Flamengo, que é o atual campeão da Liga Sul-Americana, que fez um jogo duríssimo contra a Franca no Pedrocão no segundo turno do NBB, ficou ali pau a pau até a reta final do jogo. Então é uma equipe que oscila. Ao mesmo tempo, teve algumas derrotas, como por exemplo, para o Fortaleza Basquete Cearense, que custou voos mais altos na primeira fase para o Bauru Basquete. Então é um time que acaba oscilando muito, que acaba perdendo alguns jogos, não consegue encontrar soluções dentro do mesmo jogo em diversas oportunidades, mas quando tudo encaixa, quando tudo dá certo, consegue ser extremamente dominante, consegue vencer grandes times, assim como já venceu, inclusive, o Flamengo. E são duas equipes que têm alguns pontos muito parecidos, muito peculiares, que vai ser uma série bem única da gente assistir. São os dois menores paces do NBB, ou seja, são os dois times que mais gastam seus tempos de posse de bola, são os dois times que mais trabalham a bola antes de procurar o arremesso, não gastam com poucos segundos, via de regra, tá? Obviamente tem exceções. Então vai ser um jogo um pouco mais lento, um jogo com placares mais baixos, porque estamos falando de algumas das melhores defesas do NBB. O Flamengo é a melhor defesa do NBB, inclusive, o Bauru é uma das melhores. Então podemos esperar um jogo bem tenso, bem truncado nesse sentido. Também um volume bem grande de chutes de bola de três. São dois times que priorizam muito esse tipo de arremesso em comparação com outras equipes do NBB. Então são dois times que têm algumas similaridades, apesar das diferenças de elenco e características individuais dos seus atletas, que vai ser muito legal a gente assistir, além, é claro, dos outros elementos, principalmente o reencontro da torcida do Bauru com boa parte de ex-atletas do Dragão. Mas tem um ponto que vale chamar a atenção, que foi muito nítido na primeira fase, tanto na vitória do Bauru quanto na vitória do Flamengo, que é o fato do Flamengo dominar o garrafão quando joga contra o Bauru Basquete, de fazer muitos pontos perto da cesta, de conseguir mais rebotes, e isso o Flamengo conseguiu ser muito melhor que o Bauru nos dois encontros entre eles na primeira fase, muito embora o Bauru tenha vencido um deles. Mas é até curioso, né? O Flamengo nessas partidas se viu obrigado pela defesa do Bauru e pelas características do jogo, pelo que o jogo pedia, a aproximar um pouco mais o seu arremesso de perto da cesta, algumas bolas mais fáceis, utilizando Rafael Hetzheimer, Gabriel Jaú, que também foi muito bem, Rafael Mineiro. Então, essa é uma questão que o Bauru vai precisar consertar e, de preferência, sem aloprar muito em falta, porque não tem jogador para isso. Tá? Não tem muito... E eu digo jogador em número de jogadores mesmo. São 3 caras grandes que ficam ali. No máximo você pode forçar um Alex, mas aí já é na base do improviso. E o Flamengo, embora não seja o time que tenha também o maior número de ofertas nessa posição, tem muito mais jogadores de perímetro do que de garrafão, mas pode se sair melhor nisso com um plantel um pouco maior, com opções diferentes dentro de quadra. E é muito interessante porque quando a bola de 3 do Flamengo não cai, geralmente o time trava um pouco, o time não consegue jogar da maneira esperada, mas contra o Bauru rodou, contra o Bauru funcionou. Vai ser um duelo bem interessante, vai ser uma questão ali bem curiosa de como os técnicos vão arrumar essa parte tática. Muito embora o Flamengo também sofra algo que o Bauru sofria antigamente, que é o alto número de faltas do Gabriel Jaú, né? Ele, temporada passada, foi o atleta que mais vezes foi ejetado com 5 faltas a partida. Nesse ano também já aconteceu em diversas oportunidades. É algo também que o Flamengo precisa prestar um pouco de atenção para não ficar muito sobrecarregado, principalmente no Hetzheimer e no Mineiro, principalmente nos momentos finais do jogo, tá? Em que a situação acaba se acirrando ali um pouco mais, e que, num cenário em que são dois times que controlam o placar adversário, né, que tem geralmente jogos de placar baixo, defesas muito fortes, cada ponto meio que vale mais proporcionalmente do que em outros jogos de placares mais abertos, de ritmo mais alto e tudo mais. Então, é uma série bem curiosa da gente assistir. Obviamente, Flamengo é favorito,
tá? Deve avançar à semifinal, mas não vai ser fácil. Não acredito de maneira alguma em varrida. Bauru tem totais condições de tirar 1, 2 jogos do Flamengo, se tudo der certo, eventualmente até vencer. Mas estamos falando aqui do segundo melhor time do Brasil, o segundo melhor time da América também, nos campeonatos em que foram e estão sendo disputados nessa temporada. O Flamengo sai ali um pouco na frente, também tem a vantagem do mando de quadra, um elenco maior. São mais possibilidades que o Flamengo tem, mas não vive aquele grande momento, aquele grande Flamengo, aquele time mais coeso, com todas as peças funcionando o tempo inteiro. O Flamengo não é esse time em 2022-23 e o Bauru pode sim se aproveitar disso, assim como já se aproveitou no primeiro turno do NBB. Mas é isso, galera. Espero o comentário de vocês. Fala aqui embaixo se vocês concordam comigo, quanto vocês acham que vai ser o placar. Até a próxima análise. Muito obrigado. Falou!